galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! O passeio. Tim Murphy viu logo que havia algo errado. Seu avô estava no meio de uma discussão com um homem mais jovem e de rosto vermelho diante dele. E os outros adultos, um pouco afastados, pareciam constrangidos e desconfortáveis. Alexis também sentiu a tensão, porque ficou para trás jogando sua bola de beisebol para cima. Ele precisou empurrá-la. Vai lá, Alex. Vai você, time. Não seja amarelona, disse ele. Lex fitou de cara feia, mas é de Regis, disse alegre. Vou apresentá-los a todo mundo e então poderemos fazer o passeio. Eu tenho que ir ao banheiro, disse Lex. Vou só apresentar vocês antes, disse Ed Regis. Não, eu tenho que ir. Mas Ed Regis já estava fazendo as apresentações. Primeiro ao avô deles, que beijou ambos, e então ao homem com quem ele estava discutindo. O homem era musculoso e seu nome era Gennaro. O resto das apresentações foi um borrão para Tim. Havia uma loira vestindo bermudas e um homem barbudo de jeans e camisa havaiana. Ele parecia do tipo que gostava de natureza. Depois, um universitário gordo que tinha algo a ver com computadores. E finalmente um homem magro de roupa preta que não ofereceu a mão. Apenas fez um gesto com a cabeça. Tim tentava organizar suas impressões. Estava olhando para as pernas da loira quando de repente percebeu que sabia quem era o barbudo. Sua boca está aberta, disse Lex. Tim disse. Eu conheço ele. Ah, é claro. Você acabou de ser apresentado a ele. Não, disse Tim. Eu tenho o livro dele. O barbudo disse. Que livro é esse, Tim? O Mundo Perdido dos Dinossauros. Alexis fungou e disse. Papai diz que Tim tem dinossauros no cérebro. Tim mal a escutou. Ele estava pensando no que sabia sobre Alan Grant. Um dos principais defensores da teoria de que os dinossauros possuíam sangue quente, o professor Grant tinha feito muitas escavações no local chamado de Colina dos Ovos em Montana, famosa pela quantidade de ovos de dinossauros encontrados ali. Ele encontrara a maioria dos ovos de dinossauro que já haviam sido descobertos. Também era um bom ilustrador e desenhava as imagens para seus próprios livros. Dinossauros no cérebro? Disse o barbudo. Bem, na verdade, eu tenho esse mesmo problema. Papai diz que dinossauros são muito estúpidos, disse Lex. Ele diz que Tim deveria passear ao ar livre e praticar mais esportes. Tim ficou envergonhado. Pensei que você tinha que ir ao banheiro, disse ele. Daqui a pouco, disse Lex. Pensei que estava com pressa. Sou eu que devo saber, não acha, Timothy? Disse ela colocando as mãos nos quadris e imitando a pose mais irritada da mãe. Que tal isso? Disse Ed Regis. Por que não vamos todos para o centro de visitantes e podemos começar nosso passeio de lá? Todos começaram a caminhar. Tim ouviu Gennaro sussurrar para seu avô. Eu poderia matar você por causa disso. E então Tim olhou para cima e viu que o Dr. Grant tinha vindo caminhar ao lado dele. Quantos anos você tem, Tim? 11. E há quanto tempo se interessa por dinossauros? Perguntou Grant. Tim engoliu seco. Já faz um tempinho, disse ele. Sentia-se nervoso em estar conversando com o Dr. Grant. Nós vamos a museus às vezes, quando eu consigo convencer minha família a ir. Meu pai. Seu pai não tem um interesse especial nisso? Tim assentiu e contou a Grant sobre a última visita de sua família ao Museu de História Natural. Seu pai havia olhado para um esqueleto e dito, esse é dos grandes. Tim dissera, não, pai, esse é médio, um captossauro. Ah, não sei não, parece bem grande para mim. Não é nem adulto, pai. Seu pai olhou com atenção para o esqueleto. O que ele é, Jurássico? Credo, não! Cretáceo. Cretáceo? Qual a diferença entre Cretáceo e Jurássico?
Só uns 100 milhões de anos. Cretáceo é mais antigo? Não, pai, Jurássico é o mais antigo. Bem, dissera o pai dando um passo para trás. Ele parece bem grande para mim. E voltara-se para Tim em busca de concordância. Tim sabia que era melhor concordar com o pai, então apenas resmungou alguma coisa. E eles seguiram para outra exposição. Tim ficou de pé diante de um esqueleto, um Tiranossauro Rex, o predador mais poderoso que a Terra já havia conhecido por um longo tempo. Finalmente, seu pai disse: "Para o que você está olhando?" "Estou contando as vértebras", respondeu Tim. "As vértebras?" "Na espinha dorsal." "Eu sei o que são vértebras", disse o pai dele, irritado. Ele ficou ali mais um pouco e então disse: "Por que você está contando?" "Acho que estão erradas. Os tiranossauros deviam ter só 37 vértebras na cauda. Esse tem mais." "Você está querendo me dizer", disse o pai dele, "que o Museu de História Natural tem um esqueleto que está errado? Não posso acreditar nisso." "Está errado", repetiu Tim. O pai dele saiu pisando duro até um segurança no canto. "O que você fez agora?" perguntou-lhe sua mãe. "Não fiz nada", respondeu Tim. "Só falei que o dinossauro está errado, só isso." E então seu pai voltou com uma expressão engraçada, porque é claro que o segurança dissera a ele que o tiranossauro tinha vértebras demais na cauda. "Como você sabia disso?" perguntara seu pai. "Eu li", disse Tim. "Isso foi incrível, filho", disse ele e pôs a mão no ombro de Tim, dando um apertão. "Você sabe quantas vértebras aquela cauda devia ter? Eu nunca vi nada parecido. Você realmente tem dinossauros no cérebro." E então, seu pai disse que queria pegar a segunda metade do jogo dos Mets na TV e Lex disse que também queria. Então, eles foram embora do museu. E Tim não viu nenhum outro dinossauro, que fora o motivo para eles terem ido até lá para começo de conversa. Mas era assim que as coisas aconteciam na família dele. Que as coisas costumavam acontecer na família dele. Tim se corrigiu. Agora que seu pai estava se divorciando de sua mãe, as coisas provavelmente seriam diferentes. Seu pai já havia saído de casa e, apesar de ser estranho a princípio, Tim gostou. Ele achava que sua mãe tinha um namorado, mas não podia ter certeza. E é claro que jamais mencionaria isso para Alex. A garota estava de coração partido por ter sido separada do pai. E nas últimas semanas ela tinha ficado tão insuportável que... "Era o 5027? perguntou Grant. "Desculpe, o quê?" disse Tim. "O tiranossauro no museu. Era o 5027? "Era", respondeu Tim. "Como você sabia?" Grant sorriu. "Eles vêm falando de consertá-lo há anos, mas é capaz que agora nunca o façam." "Por quê?" "Por causa do que está acontecendo aqui", respondeu Grant. "Na ilha do seu avô." Tim chacoalhou a cabeça. Ele não entendia do que Grant estava falando. "Minha mãe disse que é só um resort, sabe? Com natação e tênis." "Não exatamente", disse Grant. "Eu explico enquanto caminhamos." "Agora eu sou uma porcaria de uma babá", pensou Ed Regis descontente, batucando com o pé enquanto esperava no centro de visitantes. Era isso que o velho havia lhe dito. "Cuide dessas crianças como uma águia. Elas são sua responsabilidade durante o final de semana." Ed Regis não gostara nada disso. Ele se sentia aviltado. Não era uma maldita babá. Aliás, falando nisso, também não era porcaria de um guia turístico, nem mesmo para pessoas muito importantes. Ele era o chefe de relações públicas do Jurassic Park e tinha muita coisa a preparar até a abertura dali a um ano. Só a coordenação das empresas de RP em São Francisco e Londres e as agências de Nova York e Tóquio já era um trabalho de tempo integral. Especialmente porque as agências não podiam saber ainda qual era a verdadeira atração do resort. Todas as empresas estavam projetando teasers de campanhas nada específico e estavam descontentes. Gente criativa precisa ser mimada. Eles precisam de encorajamento para fazer seu melhor.
Ele não podia desperdiçar seu tempo guiando cientistas em passeios. Mas esse era o problema com a carreira em relações públicas. Ninguém vê você como profissional. Regis estivera na ilha várias vezes nos últimos 7 meses e ainda empurravam serviços esquisitos para cima dele. Como naquele episódio em janeiro. Hardin é que devia ter cuidado daquilo. Hardin ou Owens, o capataz. Em vez disso, a responsabilidade tinha caído sobre Ed Regis. O que ele sabia sobre cuidar de um trabalhador doente? E agora ele era um maldito guia turístico e uma babá. Voltou-se e contou as cabeças. Ainda faltava um. Foi quando lá no fundo ele viu a doutora Settler emergir do banheiro. Certo, pessoal, vamos começar nosso passeio no 2º andar. Tim foi com os outros seguindo o Sr. Regis até o 2º andar do edifício pela escadaria preta suspensa. Eles passaram por uma placa que dizia: área restrita, somente pessoal autorizado depois deste ponto. Tim sentiu um arrepio quando viu aquela placa. Eles seguiram pelo corredor do 2º andar. Uma parede era de vidro dando para uma sacada com palmeiras na leve bruma. Na outra parede havia portas desenhadas como escritórios. Administração do parque. Serviços de hóspedes. Gerente geral. No meio do corredor, chegaram a uma divisão de vidro marcada com outra placa. Risco biológico. Cuidado! Risco biológico. Este laboratório obedece aos protocolos genéticos USG P4/EK3. Debaixo dela havia outros avisos. Cuidado! Substâncias teratogênicas. Evitar expor mulheres grávidas a esta área. Perigo! Isótopos radioativos em uso potencial carcinógeno. Tim ficava cada vez mais empolgado. Substâncias teratogênicas! Coisas que produziam monstros! Aquilo o animou, e ele ficou desapontado ao ouvir Ed dizer: não se preocupem com as placas. Eles estão ali apenas por motivos legais. Posso lhes assegurar que tudo é perfeitamente seguro. Ele os levou pela porta. Havia um segurança do outro lado. Ed Regis voltou-se para o grupo. Vocês podem ter notado que temos um mínimo de pessoal aqui na ilha. Podemos administrar esse resort com um total de 20 pessoas. É claro, teremos mais quando houver hóspedes aqui, mas no momento temos apenas 20. Essa é a nossa sala de controle. Todo o parque é controlado daqui. Eles pararam diante das janelas e espiaram para dentro de uma sala escura que parecia uma versão reduzida de um centro de controle de missão. Havia um mapa de vidro transparente vertical do parque e de frente para ele uma fileira de iluminados consoles de computadores. Algumas das telas exibiam dados, mas a maioria mostrava imagens de vídeos da área ao redor do parque. Havia só 2 pessoas lá dentro de pé e conversando. O homem à esquerda é nosso engenheiro-chefe, John Arnold. Regis apontou para um sujeito magro em uma camisa social de manga curta e gravata, fumando um cigarro. E ao lado dele, nosso administrador, o Sr. Robert Muldoon, o famoso caçador branco de Nairobi. Muldoon era um homem robusto com roupa caqui e óculos de sol pendurados no bolso da camisa. Ele olhou para o grupo, deu um breve aceno com a cabeça e voltou às telas dos computadores. Tenho certeza de que querem ver essa sala, disse Regis. Mas antes, vamos ver como obtemos DNA de dinossauro. A placa na porta dizia extrações. E como todas as portas no prédio do laboratório, era aberta com um cartão de segurança. Ed Regis colocou o cartão no espaço indicado. A luz piscou e a porta se abriu. Lá dentro, Tim viu uma saleta banhada em luz verde. 4 técnicos em aventais de laboratório olhavam para microscópios duplos ou para imagens em alta resolução nas telas de vídeo. A sala estava cheia de pedras amarelas. As pedras estavam em prateleiras de vidro, em caixas de papelão, em grandes bandejas móveis. Cada pedra estava etiquetada e numerada com tinta preta. Regis apresentou Henry Wu, um homem esguio com cerca de 30 anos. O Dr. Wu é nosso geneticista-chefe. Vou deixar que ele explique o que fazemos aqui. Henry Wu sorriu.
Vou tentar, pelo menos, disse ele. Genética é um pouco complicada, mas vocês provavelmente estão imaginando de onde vem nosso DNA de dinossauro. Essa questão passou pela minha mente, disse Grant. Na verdade, continuou Wu, há duas fontes possíveis. Usando a técnica de extração de anticorpos de Loy, às vezes conseguimos DNA diretamente dos ossos de dinossauros. Que tipo de produção? Perguntou Grant. Bem, a maioria da proteína solúvel é filtrada durante a fossilização, mas 20% das proteínas ainda são recuperáveis esmagando-se os ossos e usando o procedimento de Loy. O próprio Dr. Loy o utilizou para obter proteínas de marsupiais australianos extintos, assim como células sanguíneas de antigos restos humanos. Sua técnica é tão refinada que pode funcionar até com meros 50 nanogramas de material, ou seja, 50 bilionésimos de um grama. E você adaptou essa técnica aqui? Indagou Grant. Apenas como plano B, respondeu Wu. Como pode imaginar, uma extração de 20% é insuficiente para o nosso trabalho. Precisamos de toda a cadeia de DNA para realizar a clonagem. E conseguimos isso aqui. Ele ergueu uma das pedras amarelas, do âmbar, a resina fossilizada de seiva de árvores pré-históricas. Grant olhou para Ellie, então para Malcolm. Isso foi muito inteligente, disse Malcolm assentindo. Eu ainda não entendi, admitiu Grant. A seiva das árvores, explicou Wu, com frequência flui por cima de insetos e os prende. Então, os insetos são perfeitamente preservados dentro do fóssil. Pode-se encontrar todo tipo de inseto em âmbar, inclusive insetos sugadores de sangue que sugaram de animais muito maiores. Sugaram o sangue, repetiu Grant. Seu queixo caiu. Você quer dizer sugaram o sangue de dinossauros? Com sorte, sim. E aí os insetos são preservados em âmbar. Grant balançou a cabeça. Minha nossa, isso pode mesmo funcionar. Eu lhe asseguro, funciona, disse Wu. Ele foi até um dos microscópios, onde um técnico posicionou um pedaço de âmbar contendo uma mosca sob a lente. No monitor de vídeo, eles observaram enquanto ele inseria uma agulha comprida através do âmbar dentro do tórax da mosca pré-histórica. Se esse inseto tiver qualquer célula sanguínea estranha, nós podemos extraí-la e obter paleo-DNA, o DNA de uma criatura extinta. Não saberemos com certeza, é óbvio, até extrairmos o que está ali, replicar o obtido e testá-lo. É isso que temos feito nos últimos 5 anos. Tem sido um processo longo e lento, mas valeu a pena. Na verdade, DNA de dinossauros é um pouco mais fácil de se extrair por esse processo do que DNA de mamíferos. A razão é que as hemácias dos mamíferos não têm núcleo e, portanto, nenhum DNA. Para clonar um mamífero é preciso encontrar um leucócito, que é muito mais raro do que as hemácias. Mas dinossauros possuíam hemácias nucleadas, assim como os pássaros de hoje. É um dos vários indicadores que possuímos de que os dinossauros de fato não são répteis. Eles são grandes pássaros revestidos de couro. Tim viu que o Dr. Grant ainda parecia cético e Dennis Nedry, o gordo desleixado, parecia completamente desinteressado, como se já soubesse de tudo isso. Nedry ficava olhando impaciente para a sala seguinte. Vejo que o Sr. Nedry já descobriu a próxima fase de nosso trabalho, disse Wu. Como identificamos o DNA extraído? Para isso, usamos computadores poderosos. Eles passaram por portas deslizantes e entraram em uma sala resfriada. Havia um zumbido alto. 2 torres redondas com 1,80 metros de altura estavam no centro da sala. E ao longo das paredes havia fileiras de caixas de aço inoxidável que chegavam à cintura deles. Essa é a nossa lavanderia high-tech, explicou o Dr. Wu. As caixas ao longo das paredes são sequenciadores automáticos de gene da Hamashi Hood. Eles estão rodando a uma velocidade muito alta nos computadores Cray XMP, que são as torres no meio da sala.
Em essência, vocês estão no meio de uma fábrica genética incrivelmente poderosa. Havia diversos monitores, todos rodando tão rápido que era difícil visualizar o que estavam mostrando. Wu apertou um botão e reduziu a velocidade de uma imagem. Aqui vocês podem ver a estrutura real de um pequeno fragmento de DNA de dinossauro, disse Wu. Notem que a sequência é feita de 4 compostos básicos: adenina, timina, guanina e citosina. Essa quantidade de DNA provavelmente contém instruções para fazer apenas uma proteína, digamos que um hormônio ou uma enzima. A molécula completa de DNA contém 3 bilhões dessas bases. Se olharmos para uma tela assim uma vez por segundo durante 8 horas por dia, ainda levaríamos mais de 2 anos para observar um filamento completo de DNA. É realmente muito grande. Ele apontou para a imagem. Esse é um exemplo típico, porque vocês podem ver que o DNA contém um erro aqui na linha 1201. Muito do DNA que extraímos é fragmentado ou incompleto. Portanto, a primeira coisa que precisamos fazer é consertá-lo. Ou melhor, o computador precisa fazer isso. Ele corta o DNA usando o que chamamos de enzimas de restrição. O computador seleciona, então, uma variedade de enzimas que poderiam fazer o trabalho. Aqui está a mesma seção do DNA com os pontos das enzimas de restrição localizados. Como podem ver na linha 1201, 2 enzimas cortam de cada lado do ponto danificado. Normalmente, nós deixamos os computadores decidirem qual usar. Porém, também precisamos saber que pares básicos podemos inserir para reparar o dano. Para isso, temos que alinhar vários fragmentos cortados assim. Alinhamento de sequência de enzima de restrição. Códigos: M igual a match, E igual a extended match, V igual verified match, F igual a finished. Sequência 1, 1820 bps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sequência 2, 1202 bps. 7, 8, 9. Agora estamos encontrando um fragmento de DNA que se sobrepõe à área danificada e que vai nos dizer o que está faltando. E vocês podem notar que conseguimos encontrar. Depois, seguir adiante e fazer o reparo. As barras escuras que vocês estão vendo são fragmentos de restrição. Pequenas seções de DNA dinossauro quebradas por enzima e então analisadas. O computador agora está recombinando-as, buscando por seções sobrepostas de código. É um pouco parecido com a montagem de um quebra-cabeça. O computador consegue fazer isso muito rapidamente. E aqui está a cadeia de DNA revisada reparada pelo computador. A operação que vocês testemunharam teria levado meses em um laboratório convencional, mas nós podemos fazê-la em segundos. Então, vocês estão trabalhando com a cadeia de DNA inteira? Indagou Grant. Ah, não, disse Wu. Isso é impossível. Nós avançamos muito desde os anos 1960, quando um laboratório inteiro levava 4 anos para decodificar uma tela como essa. Agora, os computadores podem fazer isso em 2 horas. Porém, mesmo assim, a molécula de DNA é grande demais. Nós pegamos apenas as seções da cadeia que diferem de animal para animal, ou do DNA contemporâneo. Apenas uma pequena porcentagem dos nucleotídeos são diferentes entre as espécies. É isso que nós analisamos. E ainda é um trabalho imenso.